Você já parou para pensar o que acontece quando um erro do passado simplesmente não desaparece? E se você descobrisse, 6 anos depois, que uma decisão irresponsável de uma noite criou uma vida, uma criança que cresceu sem você saber, que tem o seu rosto, está sentada na mesa de jantar da sua futura sogra, olhando para você, com 5 anos de idade. Eu sou o Kratos do Reddit, e hoje eu trago a história de um homem que descobriu que o passado não fica enterrado, um filho secreto, uma prima e uma verdade que pode destruir tudo. Esta não é apenas sobre infidelidade, é sobre até onde o silêncio pode te levar antes de te devorar por dentro. Preparem-se. Minha noiva, Sarah, e eu estamos juntos há 3 anos. Ela é, na verdade, minha primeira namorada séria desde o ensino fundamental. Vou admitir honestamente que fui um completo canalha com as mulheres durante a maior parte da minha adolescência e dos meus 20 anos, e praticamente as usei. Estou dizendo tudo isso para explicar o quão promíscuo eu era no passado. Sarah sabe do meu passado e aprendeu a aceitá-lo. Nos conhecemos no trabalho e ela me detestava porque me desmascarou na hora. Depois de quase um ano de insistência, ela finalmente aceitou sair comigo e o resto é história. Moramos juntos há 2 anos e me aproximei muito dos pais dela. E ela também adora minha família. Os últimos 3 anos foram os melhores da minha vida e estou muito animado para passar o resto da minha vida com ela. Neste fim de semana, a prima dela e a família estão na cidade. Ela é muito próxima da prima Lauren. Um milagre eu ainda não a ter conhecido, pois sempre estive ocupada por um motivo ou outro nas poucas vezes em que ela me visitou nos últimos 3 anos. Então, finalmente conheci Lauren e o marido dela para jantar na casa dos pais da Sarah. Ela imediatamente me encarou com os olhos um pouco arregalados e não pude deixar de pensar que ela me parecia familiar. Estávamos todos sendo apresentados uns aos outros e Lauren, na maior parte do tempo, parecia estar agindo normalmente, mas continuava me encarando sempre que podia. Os pais da Sarah entraram com o filho pequeno de Lauren, que tem 5 anos. Estou olhando para esse garoto e para Lauren, e a única coisa que consigo pensar é que esse menino é a minha cópia exata na idade dele, com um pouco da Lauren misturada. De repente, começo a me lembrar de que levei a Lauren para a casa de um bar há quase 6 anos, e também me lembro de tê-la convencido a não usar proteção depois de mostrar a ela meus exames de sangue. Fiquei um completo desastre nervoso e suado pelo resto do jantar. E acho que a Lauren percebeu pelo jeito que olhou para mim e para o garoto, que talvez eu também tivesse percebido. E a parte ainda mais bizarra, acho que a Lauren estava visitando a Sarah no fim de semana que a levei para casa. Elas provavelmente saíram com as amigas naquele fim de semana, e eu levei a Lauren para casa. Então, a Sarah provavelmente estava no mesmo bar naquela noite. Sarah me perguntou se eu estava bem, e eu simplesmente disse que não estava me sentindo bem. Não fui trabalhar ontem e hoje, tirei dias de folga por estar doente. Não sei o que diabos fazer. Lauren obviamente não está dizendo nada. Não tenho ideia se ela era casada na época e não quero perguntar para Sarah porque não quero que ela desconfie de mim. Nem sei como me sinto sobre a possibilidade de ser pai. Tenho 95% de certeza de que essa criança é minha. Ela não se parece nada com o marido. Devo simplesmente calar a boca? Obviamente, eu nunca traí a Sarah, mas ela sabe o quanto eu era mulherengo e levou um tempo para ela superar meu número. Não sei como ela reagiria se soubesse que engravidei a prima dela anos antes de conhecê-la. Isso é vaidade e superficialidade da parte da Sarah. E eu amo demais, mas ela detesta quando algo é considerado vulgar ou de baixo nível. Sinceramente, acho que é possível que ela me deixasse se eu engravidasse a prima dela. Não posso perdê-la, ela é literalmente a melhor coisa que já me aconteceu. Imagino que muitos dos comentaristas aqui sejam homens. Sou uma mulher de 52 anos. A coisa mais importante em um relacionamento para mim e para todas as mulheres que conheço é a confiança, honestidade, confiança e apoio mútuo. É por isso que às vezes as mulheres não conseguem perdoar a traição. Não é o sexo em si, mas a quebra de confiança. Se você fosse meu namorado/marido, eu gostaria que você me colocasse em primeiro lugar antes da Lauren. Ou seja, literalmente, que viesse até mim primeiro. Tipo, preciso te contar uma coisa que está me deixando muito estressada. Sabe quando eu te contei que dormia e ficava sem controle? Alguns anos atrás? Quando encontrei a Lauren outro dia, ela me pareceu muito familiar. Tenho muita vergonha de te contar isso, mas tenho quase certeza de que fiquei com ela Não sei se ela me reconheceu, mas acho que sim. Senti que ela estava me olhando de um jeito estranho. Fiquei tão estressada que menti para você e disse que estava me sentindo mal. Bom, não foi bem uma mentira, porque eu queria vomitar e ainda estou muito mal com isso. Não suporto a ideia de te perder, mas não posso mentir e esconder isso. Por favor, me ajude a entender o que eu devo fazer. Então deixe ela passar por todas as etapas de descobrir isso com você. Deixe-a dizer, meu Deus, é seu filho? Enquanto você cobre o rosto com as mãos e geme. Se você fizer o que todos esses caras estão sugerindo, tentar minimizar os danos e falar com a Lauren pelas costas da sua namorada, você está completamente ferrado.
passado. Não é o crime em si, mas sim a tentativa de encobrir. Se você conversar com a Lauren, descobrir que é o pai biológico e depois contar toda a história para sua namorada, não há a menor chance de ela acreditar que você só descobriu isso agora. Ela vai ficar desconfiada do que você sabia, de quando descobriu, dos seus sentimentos pela Lauren, de quando foi a última vez que vocês dormiram juntos. Se você quer uma vida com a Sarah, procure-a e peça ajuda. Se ela terminar com você, será apenas por algo que você já contou a ela, seu comportamento passado. E se ela já superou isso uma vez, pode até superar de novo. Agora você está na posição mais perdoável e menos culpada possível. Você nunca mentiu para a Sarah sobre o seu passado e não vai começar agora. Você não abandonou seu filho, nem a mãe dele. Você não sabia. Se essa criança era sua, você não foi informado na época. Se a Sarah e a Lauren são próximas e a Lauren engravidou e escondeu do pai biológico, a Sarah pode saber de tudo e pode estar ciente de que o pai biológico não foi notificado. Oscar Wilde disse certa vez: a ignorância é como uma flor delicada. Toque nela e a flor desaparece. As mulheres são incrivelmente perceptivas às microexpressões no rosto de seus parceiros. Se você descobrir algo e esconder dela por 24 horas enquanto pensa a respeito, ela já sentirá lá no fundo que você está mentindo e que não confia nela. Ela provavelmente ainda está se perguntando o que diabos aconteceu com você na festa. Se você fizer qualquer coisa além de falar com a Sarah primeiro, provavelmente estará em apuros. Confie que sua parceira te ama o suficiente para superar isso com você. Conte para ela o mais rápido possível, antes que a Lauren apareça e diga alguma coisa. Se por acaso a Lauren estiver fazendo parecer que seu filho biológico é filho do marido dela, ela pode tentar tomar alguma atitude defensiva, quem sabe o quê? Ou talvez a Lauren diga para sua namorada que a culpa é sua e que foi por isso que você agiu como se estivesse doente na festa. Meu Deus, não arrisque. Vá até ela, implore pela misericórdia dela e peça ajuda. Como outros já disseram, se você e essa criança compartilham algum DNA, a chance de ele descobrir isso durante sua vida é extremamente alta. Arranque o curativo de uma vez e lide com isso agora. Atualização 3 dias depois de 3 dias em casa, com o estômago embrulhado de nervosismo. Finalmente contei para a Sarah ontem à noite, depois do meu último post. Muito obrigado pelo comentário feito no meu post, porque aquele post me deu a coragem para desabafar. Por mais constrangedor que seja, chorei do começo ao fim enquanto contava para a Sarah e praticamente disse a ela que não quero viver sem ela. Ela segurou minhas mãos na cama e ouviu pacientemente como eu reconheci a Lauren, como me lembrei da nossa noite e como ver aquele garoto me destruiu mentalmente, porque vi meu futuro com a Sarah em risco assim que o vi. Ela me disse que estava chateada por eu não ter contado a ela assim que saímos da casa dos pais dela e para eu nunca mais esconder algo assim dela, mas que entendia que eu estava com medo. Ela disse que não vai me deixar porque eu nunca traí nos últimos 3 anos que estamos juntos e que vamos resolver isso também. E disse que vai entrar em contato com a Lauren para descobrir o que está acontecendo, porque ela está casada há 10 anos e, se ela for mesmo a Lauren com quem fiquei uma vez anos atrás, com certeza me traiu. Depois disso, ficamos ainda mais desconfortáveis com relação ao tipo de coisas que fiz no passado, e ela queria saber se havia mais alguma surpresa para a qual ela precisava estar preparada. Ela disse que sabia que eu era promíscuo e um tanto irresponsável, mas que meio que varremos tudo para debaixo do tapete quando começamos a namorar, porque ambos concordamos que queríamos um novo começo. E depois desse fiasco, talvez tenha sido uma má ideia, então ela quer saber tudo em detalhes agora, mas podemos conversar sobre isso em outro momento. Não me sinto bem com isso, mas lidarei com esse obstáculo quando ele surgir. Sarah está em casa comigo desde de manhã, tentando entrar em contato com Lauren, mas só encontra obstáculos. Finalmente, Lauren mandou uma mensagem para ela dizendo: por favor, deixa isso para lá. Sarah perguntou novamente se elas poderiam conversar rapidamente ou se até mesmo trocar mensagem seria melhor, mas Lauren insistiu para que ela simplesmente deixasse para lá, por favor. Acho que Lauren percebeu que eu contei tudo para Sarah, não sabemos como proceder daqui para frente. Decidimos respeitar a vontade dela e não insistir mais nisso. Lauren também mudou sua resposta ao nosso convite de casamento para não vai comparecer. Sarah está um pouco chateada com isso, mas sinceramente estou bem com o resultado. De qualquer forma, sempre planejamos sair do Zewa daqui a alguns anos. Recebi muitas mensagens me pedindo para calar a boca e, sinceramente, eu estava pronta para fazer isso, mas acho que a preocupação estava me deixando fisicamente doente. Esse cara finalmente fez a coisa certa e olha, não foi fácil para ele. Chorou do começo ao fim. Teve que engolir o orgulho, admitir o medo, botar tudo na mesa. Mas sabe o que me impressionou de verdade, Sarah? Essa mulher é ouro puro. Ela podia ter explodido, podia ter terminado ali mesmo. Podia ter jogado na cara dele cada erro do passado, mas não. Ela segurou as mãos dele e disse: a gente resolve isso juntos. Isso é maturidade emocional no nível expert. Agora, a parte que me deixa pensativo, Lauren mandou mensagem dizendo deixa pra lá. E mudou o EZP do casamento pra não vou.
Isso me diz uma coisa, ela sabe. Ela sabe que o menino provavelmente é dele e não quer abrir essa caixa de Pandora. E olha, eu entendo os dois lados. Por um lado, o cara foi honesto, contou pra noiva, fez a coisa certa. Por outro, tem uma criança no meio disso tudo. E Lauren decidiu proteger a família dela, mesmo que isso signifique enterrar a verdade. A pergunta é, até quando dá para manter esse segredo? Porque DNA não mente, e testes genéticos estão cada vez mais comuns. Esse segredo tem data de validade? Atualização final. Recebi mensagens de dezenas de pessoas pedindo atualizações. Sarah e Lauren têm trocado mensagens desde a minha última atualização. A maioria das mensagens de Lauren se desculpou por não poder comparecer ao nosso casamento. Ela também nos enviou alguns presentes de casamento e de Natal, o que foi muito gentil da parte dela. Sarah não a pressionou para obter respostas, mas deixou claro que Lauren poderia conversar quando se sentisse à vontade. Poucos dias antes do Natal, Lauren ligou para Sarah por FaceTime e contou tudo. Ela e o marido estavam passando por uma fase difícil no casamento. Ele teve um caso extraconjugal com uma colega de trabalho, e eles ficaram separados por algumas semanas antes de reatarem. Lauren me conheceu no início da separação, quando tivemos um caso de uma noite. Ela disse a Sarah que eu fui o único com quem ela ficou durante esse período. Logo depois, ela descobriu que estava grávida e reatou com o marido. Eles estavam tentando engravidar, mas não tinham conseguido, então decidiram criar a criança como se fosse deles. Lauren disse que contou ao marido e que isso causou alguns problemas no casamento, mas eles estão tentando resolver a situação. Ele sabia sobre esse homem sem nome e sem rosto, mas me ver pessoalmente e descobrir, depois que eu era o tal, foi um pouco traumático para ele, e ele está se sentindo muito inseguro. Então, infelizmente, ele não quer que a gente interaja ou esteja no mesmo ambiente de novo. Eu estava ouvindo a conversa fora do alcance da câmera, mas não pude deixar de perguntar a Lauren se isso significava que eu nunca mais poderia ver o rapaz. Ela apenas disse que sentia muito. Disse a Sarah que conversaria com ela mais tarde e foi só isso. Elas ainda estão trocando mensagens e parece que Lauren e o marido vão se entender com o tempo. Agora temos que nos coordenar para não irmos aos eventos familiares ao mesmo tempo. Sarah e Lauren já combinaram de se encontrar. Quanto a mim e a Sarah, estamos bem. Tivemos uma briga feia alguns dias depois da última postagem. Ela queria saber em detalhes minuciosos tudo sobre o tipo de pessoa que eu era antes. Sinceramente, em certo momento, me senti como se estivesse sendo interrogado pela CIA. Ela chorou e disse que gostaria de ter se apaixonado por outra pessoa, o que me magoou muito. Ela se desculpou na manhã seguinte, e desde então, estamos muito melhor. Acho que estamos mais fortes agora, na verdade, agora que ela sabe de tudo. E eu nunca mais vou fazer esses testes de ancestralidade que essas empresas oferecem. Consegui também um emprego muito melhor remunerado e totalmente remoto. A Sarah vai conversar com o chefe dela para ver como ela também pode trabalhar totalmente de forma remota, o que achamos possível. Talvez a gente saia mais cedo do que pensávamos. É isso. Agradeço a todos que deram conselhos, especialmente depois da primeira postagem. Então, é assim que termina. Não com explosão, não com drama judicial, não com teste de Dona Mas, com coordenação de calendário para evitar que duas pessoas fiquem no mesmo ambiente. E sabe o que isso me diz? Todo mundo escolheu a paz falsa em vez da verdade. Lauren contou pro marido. Ele surtou, mas ficou. Por quê? 10 anos de casamento, uma criança, uma vida construída. Agora o cara tem que viver sabendo que o filho que ele criou tem o DNA de outro homem, um homem que ele viu pessoalmente, que vai casar com a prima da esposa dele. Isso não some, isso corrói. E o protagonista? Ele conseguiu o que queria. Sarah ficou com ele. Mas a que custo? Ele nunca vai conhecer aquele menino. Nunca vai poder dizer, eu sou seu pai biológico. Nunca vai ter essa conversa. E a frase que me arrepia, eu nunca mais vou fazer esses testes de ancestralidade. Cara, isso não é precaução. É medo que o menino faça um teste um dia. Medo que o algoritmo conecte os pontos. Medo que a bomba exploda quando ele tiver ainda mais a perder. Porque ele não resolveu nada. Ele só adiou. E aquela briga com Sarah, quando ela disse, eu queria ter me apaixonado por outra pessoa. Isso não sai da cabeça de ninguém, mesmo com o pedido de desculpas. Ele vai carregar isso pro resto da vida. Esse não é um final feliz, é um armistício.